Um milionário deixa cair propositadamente a sua carteira, recheada de notas de valor elevado, em pleno passeio, apenas para testar um menino de rua chamado Diogo. Contudo, quando o pequeno apanha a carteira e faz algo totalmente imprevisível, o homem cai de joelhos, a chorar como uma criança. António, um milionário bem conhecido na pequena vila alentejana, tanto pela sua fortuna como pelo seu grande coração, conduzia calmamente o seu carro de luxo pelas ruas estreitas e soalheiras. O sol de fim de tarde pintava de dourado as paredes caiadas das casas. O semáforo passou a vermelho e ele parou o motor roncante do veículo. Mal um segundo se passou, um leve toque soou suavemente no vidro do lado do condutor. Surpreendido, virou a cabeça e viu um sem-abrigo. O rapaz parecia ter sido esculpido pela própria miséria, uma estátua viva da indigência. As suas roupas, outrora talvez coloridas, eram agora um conjunto de farrapos desbotados e sujos, pendendo do seu corpo como folhas mortas. O braço que ele estendia para a janela do carro de luxo era assustadoramente magro, a pele esticada sobre os ossos de tal forma que parecia um ramo seco de oliveira, desprovido de vida e seiva. Ele estendeu a mão num gesto claro e silencioso. Pedia esmola. António não hesitou um único segundo. Com um simples clique no painel de instrumentos, o vidro desceu suavemente. Retirou uma nota de valor elevado da sua carteira e entregou-a naturalmente ao mendigo. O jovem recebeu o dinheiro com um sorriso que pareceu iluminar o seu rosto, marcado pelo tempo e pela pobreza. Os seus olhos brilharam e a sua voz, carregada de emoção, exclamou: "Muito obrigado, senhor, salvou-me mesmo o dia. Vou poder comprar leite para o meu filho." O milionário retribuiu o sorriso com benevolência. Acenou levemente com a cabeça e, notando que o semáforo tinha passado a verde, arrancou calmamente, retomando o ritmo da vila. Mas no banco do passageiro, a sua esposa, Carla, exibia uma expressão de profundo descontentamento. "O que se passa, Carla?" perguntou ele, lançando-lhe um olhar rápido antes de se concentrar novamente na estrada. Ela não escondeu a sua insatisfação ao responder: "Ainda perguntas? Essa tua mania de ajudar toda a gente, de dar dinheiro a essas pessoas. Quando é que vais perceber que quem vive na rua escolheu essa vida?" António inspirou profundamente e respondeu com firmeza: "Meu amor, não acredito que alguém escolha viver na rua." Mas Carla não estava disposta a ceder. "Sabes bem o que quer dizer. António, essas pessoas estão na rua porque fizeram más escolhas. São as consequências dos seus próprios atos. Tens de parar com este hábito de distribuir dinheiro a qualquer um. Acreditas mesmo que esse vagabundo vai comprar leite? Vá lá, ele vai a correr comprar álcool." Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou no mesmo tom severo. "E depois, sabes bem o quão elevada está a criminalidade hoje em dia. De que serve ter um carro blindado se baixas o vidro ao primeiro mendigo que aparece? Penso na nossa segurança. Já estou a ver o dia em que alguém saca de uma arma e a aponta para dentro. O que farás nesse dia?" Então, António respondeu num tom calmo e determinado: "Não concordo contigo. Há criminosos em todo o lado, até de fato e gravata. Não é por uma pessoa viver na rua que é necessariamente um delinquente. A honestidade não tem classe social. Honestamente, penso que há mais gente boa embaixo do que no topo." O carro continuou o seu percurso enquanto a discussão se intensificava, até que estacionou em frente a uma boutique de luxo em Évora, especializada em malas de senhora. Carla tinha encomendado uma nova peça para a sua coleção e era a altura de a ir buscar. Ao sair do carro, o seu olhar varreu o passeio e viu então algo curioso. Sentado num pedaço de cartão, um pequeno menino de rua com cerca de 10 anos. Usava roupas simples e sujas e um par de óculos de sol demasiado grandes para o seu pequeno rosto. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o momento preciso em que o rapaz se inclinou com agilidade para apanhar uma pequena moeda que tinha caído entre os pés apressados dos transeuntes. Ele guardou-a no bolso como se tivesse acabado de encontrar um tesouro. Carla observou toda a cena com atenção. Algo se acendeu dentro dela. Minutos depois, saiu da loja, com a sua nova mala na mão, e voltou para o carro. Ao sentar-se ao lado do marido, impediu de ligar o motor. "Espera, quero fazer uma coisa." António ergueu as sobrancelhas, surpreendido. "Vais comprar outra coisa?" Ela abanou a cabeça suavemente. "Não, nesta zona, só esta loja me interessa." "Mas não é isso. Quero propor-te uma aposta." Ele franziu o sobrolho, manifestamente intrigado. "Que tipo de aposta, Carla?" Ela cruzou os braços e respondeu com um olhar calculista. "Essa tua obsessão de ajudar toda a gente, especialmente pessoas que nem sequer conheces, incomoda-me. Não é mau ajudar, meu amor, mas é perigoso. Já que estás tão convencido de que esses vagabundos são todos honestos, quero pôr-te à prova."
Carla apontou então discretamente para o fim da rua. Vês aquele miúdo da rua, ali ao fundo, na esquina? António seguiu a direção indicada com o olhar e anuiu. Sim, estou a ver. Ela expôs então o seu plano com o tom de quem já conhece o resultado. Pega na tua carteira, tira os teus documentos, claro, mas deixa algum dinheiro lá dentro. Depois, anda depressa e deixa-a cair perto do miúdo, só para ver o que ele faz. Um leve sorriso desenhou-se no rosto de António, que começava a perceber onde ela queria chegar. Queres testar a honestidade daquele miúdo, não é? Exatamente, respondeu ela, convicta. Pode ser outro sem-abrigo se preferires. Se ele devolver a carteira, eu próprio lhe darei uma bela quantia e até mais. Nunca mais te aborreço com isto. Mas se ele fugir com a carteira, então acabas com essa história de distribuir dinheiro a desconhecidos. Podes continuar a ajudar associações, mas baixar o vidro do teu carro para dar dinheiro na rua, acabou-se. Vais ver que não existem vagabundos honestos. Um silêncio pairou por alguns segundos no luxuoso habitáculo até que António estendeu suavemente a mão à sua esposa e declarou com um tom firme, aposta feita. Mas vais ver que a honestidade onde menos se espera. Carla, vais ficar surpreendida. Ela ergueu uma sobrancelha com ironia e replicou sem hesitar. Duvido muito. Sem acrescentar mais uma palavra, o milionário virou os olhos para a silhueta da criança sentada num canto do passeio, a poucos metros. Pegou na sua carteira de pele, abriu-a com cuidado e retirou todos os seus documentos pessoais e cartões de crédito. Deixou apenas algumas notas dobradas, num total de 5.000 euros. Fechou a carteira e preparou-se para sair. Carla, de braços cruzados, lançou um comentário venenoso. Esse fedelho tem sorte. Vai roubar-te o dinheiro todo, mas pelo menos vais perceber que essa gente são todos uns vigaristas. Estão na rua porque merecem. O milionário não respondeu. Saiu simplesmente do carro, com um passo seguro, a carteira discretamente na mão. Aproximou-se do rapaz, que ali permanecia. De cabeça baixa, com a mão estendida. Sem parar nem sequer cruzar o seu olhar, o homem passou ao lado da criança e, no momento exato em que a ultrapassava, deixou cair a carteira como se lhe tivesse caído acidentalmente. Do banco do passageiro, Carla observava a cena com extrema atenção. Com o telemóvel na mão, começou a filmar. O enquadramento mostrava perfeitamente o rapaz sentado, com os óculos de sol no nariz, as pernas cruzadas sobre um pedaço de cartão. Ela filmou o momento em que a criança notou o objeto no chão, estendeu a mão e agarrou a carteira com uma vivacidade espantosa. A criança abanou a cabeça, visivelmente perturbada, como se não compreendesse. Depois, meteu a mão na carteira. Ao sentir a espessura das notas, guardou-as discretamente no bolso dos seus calções gastos. Entretanto, António afastava-se lentamente. A cada passo, a esperança corroía-o. Ele queria acreditar. Virou ligeiramente a cabeça para lançar um olhar discreto por cima do ombro. O rapaz continuava lá, imóvel. Permanecia sentado no mesmo canto, com a mão estendida para os transeuntes, como se nada tivesse acontecido. O empresário inspirou profundamente, com o coração apertado. Deu meia volta e regressou ao carro em silêncio. Mal tinha entrado, Carla, com um sorriso de satisfação, lançou. Eu bem te disse, meu amor, não há honestidade nessa gente. Olha. Ela virou o ecrã do telemóvel na direção dele e carregou em play. As imagens mostravam claramente a carteira a cair, a criança a apanhá-la, a examiná-la, a reparar nas notas e a guardá-las no bolso. Ele roubou-te. Viu que tinha um bom maço e escondeu a carteira para que ninguém a procurasse. Estes vagabundos não valem nada. É por isso que levam esta vida. Nem uma criança é digna de confiança. Eu bem te disse, acrescentou ela com um tom de superioridade. António manteve os olhos fixos no ecrã por um instante, depois pousou o telemóvel e soltou um longo suspiro, visivelmente desapontado. Sim, talvez tenhas razão, meu amor. Talvez não devesse confiar tanto nas pessoas. Carla pegou-lhe na mão e respondeu com um tom suave, podes confiar em mim. Eu quero sempre o melhor para ti, meu amor. Pouco depois, ela agarrou no puxador da porta, pronta para sair. António notou o gesto e perguntou, onde vais? Vou recuperar a tua carteira. Obviamente, tinha 5.000 euros. Aquele pequeno ladrão não merece nem uma moeda de 10 cêntimos. Vou já buscá-la. Mas o milionário reteve-lhe a mão com firmeza, impedindo-a de sair. Não, deixa-lhe. Não vamos fazer um escândalo por essa quantia. Além disso, tirei os meus documentos e os cartões. Não há nada de importante lá dentro. Deixa-lhe. Vamos embora.
Carla franziu o rosto, visivelmente contrariada, mas não insistiu. Cedeu. Em silêncio, o casal tomou o caminho de regresso para a luxuosa quinta no Alentejo onde viviam. Nenhum dos dois suspeitava que esta simples prova iria virar as suas vidas do avesso para sempre. Mas para o compreender, era preciso recuar um pouco no tempo. Algumas horas antes desta prova, enquanto o sol mal despontava no horizonte e a vila começava a despertar, Diogo, um pequeno menino de rua, jazia sobre um cartão frio pousado num passeio de cimento. Ainda meio adormecido, sentiu subitamente um jato de água gelada atingir-lhe o rosto. Tossiu, sobressaltou-se e endireitou-se, aflito. O que se passa? Perguntou ele, ainda grogue, tentando perceber o que o tinha acordado. Um homem de rosto duro, dono de uma loja próxima, respondeu-lhe brutalmente. O que se passa, seu desgraçado, é que se te volto a encontrar a dormir à porta da minha loja, atiro-te diretamente para o caminhão do lixo. Vá, desaparece daqui, seu fedelho porco. Diogo tateou o chão, em pânico com a ideia de não encontrar os seus magros pertences. Procurou às cegas até encontrar a sua velha mochila gasta, os seus óculos escuros e uma bengala que usava para se apoiar. Enquanto juntava as suas coisas, disse com uma voz trêmula, desculpe, senhor, é que eu sou invisual. Não sabia que estava em frente à sua loja. O homem aproximou-se ainda mais, gritando, chega de desculpas, miúdo, desaparece e que não te volto a ver por aqui. Com as mãos a tremer, Diogo voltou a pôr os óculos, agarrou firmemente na sua bengala e começou a andar rapidamente, guiado pelos sons, pelos passos e pela memória do passeio. Pelo caminho, esbarrou numa mulher apressada e bem vestida que reagiu com nojo. Não podias ter mais cuidado, seu fedelho porco. Diogo, em voz baixa, respondeu, desculpe, eu vejo mal. Mas a mulher não mostrou qualquer compaixão. Oh, para com o teatro, seu mentiroso Zeco, replicou ela com desdém, afastando-se. Diogo continuou o seu caminho, tocando nas paredes das lojas e das casas com a ponta dos dedos, como se procurasse um refúgio no meio do betão frio da vila. Avançava lentamente. A bengala estendida à sua frente como uma bússola, como um escudo. Os pés doíam-lhe e a sua barriga roncava de fome num protesto incessante. Quase não tinha comido nada na véspera e sabia que provavelmente não comeria muito mais nesse dia. Espero ter um pouco mais de sorte hoje, murmurou para si mesmo, tentando agarrar-se a uma tênue esperança. Após uma longa caminhada, encontrou um canto tranquilo na rua, longe das entradas dos comércios, mas perto da passagem de muitos peões. Ali, ninguém o expulsaria. Estendeu o cartão que trazia sempre consigo e sentou-se. O cimento aquecido pelo sol queimava-lhe um pouco a pele, mas era melhor do que ser novamente expulso aos pontapés. As primeiras pessoas passaram apressadas, indiferentes a tudo o que as rodeava. Diogo estendeu a mão, falando em voz baixa, quase um sussurro no ruído da vila. Por favor, só uma moedinha, por favor. Para muitos, ele era invisível, mas Diogo estava habituado. Nunca tinha conhecido o que era um lar. Nunca tinha tido um apelido. A rua tinha sido sempre a sua única morada. O seu primeiro fôlego deu praticamente num contentor do lixo onde o tinham abandonado quando ainda era apenas um bebê. Uma mulher sem abrigo encontrou naquela manhã, gelado pelo frio, e ficou transtornada. Meu Deus, mas quem abandona um bebê assim, disse ela, pegando nos braços. Rapidamente percebeu por que o tinham deixado ali. O recém-nascido tinha um véu branco e leitoso sobre os olhos, uma massa opaca que cobria inteiramente as suas íris. Não havia dúvida, Diogo era cego. E, no entanto, essa mulher criou com o que tinha. Lutava para o alimentar, para o proteger, para o aquecer durante as noites geladas. Mas a vida na rua tem um preço e a mulher desapareceu demasiado cedo. Diogo ficou sozinho. Outros sem-abrigo tentaram acolhê-lo por um tempo, mas um a um, desapareceram. A fome, a doença, o frio. A rua não perdoa. Mas Diogo resistia, talvez por força, talvez por milagre. Aos 10 anos, era um sobrevivente, uma criança que do mundo só via sombras, mas que sentia cada rejeição com uma dor tão viva como uma facada. Naquele dia, sentado no seu cartão, tinha juntado apenas 3 moedas de 10 cêntimos. Sabia que isso não chegava nem para metade de um pão amanhecido. E, no entanto, mantinha a mão estendida, percebendo apenas sombras que passavam à sua frente. Por favor, uma moedinha. Tenho fome, murmurou novamente. A voz quebrada. Ninguém parava, ninguém olhava para ele. O sol já ia alto e o passeio queimava. Diogo sentia-se esgotado. As pessoas continuavam as suas vidas, demasiado ocupadas para reparar naquele pequeno rapaz invisível. Com os olhos escondidos atrás de velhos óculos de sol, começou a pensar em voz baixa.
Até quando isto vai durar? Vou morrer de fome como os meus amigos. Meu Deus, por que é que não consigo ver? Se eu pudesse ver, nem que fosse só um pouco, poderia trabalhar, fazer alguma coisa. Será que devo desistir de uma vez por todas? Uma lágrima quente deslizou pela sua bochecha. Diogo tirou os óculos para tentar limpá-la, mas em vão. Outras lágrimas vieram molhar a sua face. As palavras saíram numa dor abafada pelos soluços. Porque, meu Deus! Porque tem de ser assim? Queria tanto, tanto ver, ter um lar, uma família, algo para comer. Chorou em silêncio. A vila continuava a ignorar o seu sofrimento. Chorava não só de fome, mas por tudo o resto, por tudo o que tinha perdido, por ter sido tratado como lixo, por todas as noites em que o frio parecia mais forte que a esperança. Mas então, inspirou profundamente, voltou a pôr os óculos e murmurou com convicção: tenho de aguentar. Um dia, vou sair disto. Foi nesse preciso momento que um som diferente se fez ouvir. Não eram passos apressados, nem buzinas, nem vozes distantes. Era o som de algo a cair no chão perto dele, um objeto mais pesado, amortecido pelo impacto no cimento. Diogo virou ligeiramente a cabeça na direção do som. O que foi isso? Disse ele em voz baixa, tateando o chão com as mãos. Os seus dedos tocaram no objeto retangular de pele. Pegou nele com precaução, tentando identificá-lo. É uma carteira? Murmurou, estupefacto. Com cuidado, abriu o fecho e sentiu com a ponta dos dedos o que estava lá dentro. Eram papéis dobrados. Não, não eram só papéis, era dinheiro. Oh! A carteira estava cheia, cheia de notas. Por um instante, a sua mente foi invadida por imagens. Um prato quente de bacalhau com grão, um cobertor novo, um par de sapatos, uma manta contra o frio da noite, uns óculos novos para aliviar os seus olhos sensíveis. Podia ser a sua oportunidade de viver bem durante algumas semanas, de comer até se saciar, de dormir sem tremer de frio, até de comprar algo melhor para andar. Mas esse pensamento durou apenas alguns segundos. Diogo fechou a carteira sem hesitar, guardou-a no bolso, não para a roubar. Este dinheiro não é meu. Tenho de encontrar o dono. Talvez haja um cartão, um documento ou um número de telefone. Vou encontrá-lo. Não posso gastar o que não me pertence. Diogo permaneceu sentado no mesmo canto do passeio, a carteira bem escondida no bolso dos seus calções gastos. Refletia cuidadosamente sobre cada passo que deveria dar. Sabia por experiência que não podia simplesmente levantar-se e perguntar a quem pertencia o objeto. Já o tinham enganado outras vezes. Lembrava-se bem da última. Um homem tinha fingido ser o dono de uma nota que Diogo encontrara, arrancando-lhe violentamente antes de desaparecer na multidão. Não vou cometer esse erro outra vez. É melhor ficar aqui. Bem quieto, murmurou, mantendo a mão estendida como se nada fosse. Continuou a mendigar, esperando que o verdadeiro dono viesse procurar a carteira perdida. Se ninguém aparecesse, talvez um documento no interior o ajudasse a decidir o que fazer. As horas passavam lentamente. O rapaz ouvia atentamente, tentando captar um ruído diferente, uma voz à procura de algo perdido, uma palavra-chave, mas nada. Ninguém se aproximava, ninguém falava de carteiras. O tempo escoava-se como areia entre os dedos e o sol desaparecia pouco a pouco do céu. Já era tarde quando Diogo decidiu levantar-se. Juntou os seus poucos pertences, um saco tão leve como o vento, a bengala que o ajudava a andar e os seus pensamentos. Caminhou lentamente, sentindo no ar o cheiro delicioso da comida vinda dos restaurantes próximos. O seu estômago reagiu imediatamente, roncando com força. Parou por um instante, meteu a mão no bolso e tirou as poucas moedas que recebera durante o dia. Contou-as uma a uma, 30, 50, 80 cêntimos, nem sequer €1. Depois, a sua mão tocou no outro bolso. A carteira ainda lá estava, pesada com notas verdadeiras. Bastaria tirar uma só, uma única, e teria uma refeição a sério, sardinhas assadas, batatas, salada, um jantar digno. Mas esse pensamento desvaneceu-se quase de imediato. Não, quem perdeu esta carteira deve precisar dela. E eu não sou um ladrão, disse ele com firmeza em voz baixa. Sem hesitar, dirigiu-se a uma pequena banca de fruta no passeio. Ali, um velho vendedor de fruta vendia frutas demasiado maduras, bananas manchadas, maçãs amolgadas, mas ainda comestíveis. Diogo aproximou-se com cuidado e estendeu a mão com as moedas, sem levantar os olhos. Isto chega para uma banana e uma maçã, senhor. O vendedor olhou de cima a baixo, sem compaixão. Atirou-lhe uma banana preta e uma maçã mole, sem esconder o seu desprezo. Toma,
E agora, desaparece daqui ou vais afugentar os clientes. Anda. Diogo pegou nas frutas com cuidado e respondeu em voz baixa: Está bem, vou-me embora. E, no entanto, sorriu. Um sorriso simples, quase imperceptível, mas sincero. Bem, pelo menos não vou dormir com o estômago vazio. Quem sabe? Talvez amanhã tenha mais sorte, murmurou, afastando-se. Caminhou alguns metros até encontrar um pequeno canto escondido entre duas paredes. Ali, sozinho, sentou-se e comeu as suas frutas. Era o suficiente para enganar a fome, mesmo que não a saciasse. Depois, mais tranquilo, pegou novamente na carteira. Não havia nada de suspeito à sua volta, nenhum movimento rápido, apenas o silêncio perturbado por buzinas distantes e vozes ao longe. Tem de haver aqui um documento. Algo para encontrar o dono, disse ele, abrindo-a com as suas pequenas mãos calosas. Mas quanto mais procurava, mais encontrava apenas dinheiro cuidadosamente dobrado. Nenhum documento de identidade, nenhum papel, nenhuma indicação. Quem anda por aí sem documentos? Perguntou-se, franzindo o sobrolho. Então os seus dedos tocaram em algo diferente, um papel mais grosso, retangular, de bordas lisas, um cartão. Diogo passou os dedos suavemente sobre ele, tentando identificar o que era. Mas o que é isto? Este pedaço de papel podia ser a sua única pista. Sabia que não conseguiria ler o que estava escrito. Pensou e tomou uma decisão. Voltou à banca de fruta. Esperou um momento, ouvindo as vozes e os passos. Quando sentiu que a agitação tinha diminuído, aproximou-se com cuidado. O homem levantou os olhos e resmungou: Tu outra vez, seu fedelho porco. Diogo, com o coração a bater, explicou com sinceridade: Desculpe-me, sei que me disse para ir embora, mas preciso de um favor e o senhor é o único que conheço por aqui. Estendeu a mão, com o cartão entre os dedos. Pode ler o que está aqui. Uma morada, um nome, um telefone. O homem pegou no cartão de visita sem entusiasmo e leu, franzindo o sobrolho. Bem, é um cartão de visita de uma empresa elegante. Escritório de Advogados António Santos. Tem aqui uma morada. Sim. Rua das Flores, número 72, centro de Évora. Fez uma pausa e olhou para a criança com curiosidade. Já ouvi falar deste escritório. É um dos mais reputados do país. Onde encontraste este cartão? Diogo não quis complicar as coisas. Abanou simplesmente a cabeça. Ah! Estava no chão. Muito obrigado, senhor. Agradeceu com um leve aceno de cabeça e afastou-se mais rapidamente. Desta vez, enquanto caminhava, as palavras do homem ecoavam na sua mente como um lembrete a memorizar. Escritório de Advogados António Santos, Rua das Flores, número 72. E se eu for a essa morada? Talvez encontre lá o dono da carteira, pensou em silêncio. E assim Diogo decidiu. No dia seguinte, tentaria. Afinal, o centro não era assim tão longe. Seria como uma missão, e ele não tinha muitas missões na vida além de sobreviver. Vai ser difícil, mas eu consigo. Talvez, ao devolvê-la, o dono me dê um prato de comida. Só por isso, já valeria a pena. Naquela noite, no mesmo recanto silencioso da rua, Diogo deitou-se mais uma vez no seu cartão gasto. Encolheu-se, abraçando-se a si mesmo com o vento gelado a cortar-lhe a pele e a escuridão como única companhia. Apertava a carteira contra si como um tesouro, não pelo seu valor, mas pelo peso da responsabilidade que representava. Entretanto, na outra ponta da vila, numa quinta luxuosa no Alentejo, o jantar era servido com talheres de prata e pratos de porcelana. Na vasta sala de jantar, iluminada por um lustre resplandecente, António estava pensativo. Dona Maria, a mãe de Carla, notou imediatamente o ambiente e perguntou com preocupação: O que se passa, António? Pareces preocupado hoje. Aconteceu alguma coisa no escritório? Mas antes que o milionário pudesse responder, Carla tomou a palavra com desprezo. Não, mãe, não foi nada na empresa. O que aconteceu foi que o António e eu fizemos uma aposta e ele perdeu. Dona Maria ergueu as sobrancelhas, intrigada. Uma aposta? Que tipo de aposta? Carla contou então toda a história, detalhando o plano e como o menino de rua não tinha devolvido a carteira. No final do relato, a senhora, marcada por fortes preconceitos profundamente enraizados, declarou com convicção: Então é por isso que estás assim, António. Já era tempo de perceberes que esses mendigos e pedintes não valem nada. António abanou a cabeça, como se estivesse magoado por ouvir tais palavras. Ainda acredito que foi um caso isolado. E depois, quem sabe o que aquela criança estava a viver para não devolver a carteira?
Nunca se sabe. Mas Carla cortou qualquer hesitação. Nem penses nisso, meu amor. Proveite que essa gente não é digna de confiança. Ele suspirou simplesmente e voltou a comer em silêncio. Após o jantar, foi para o quarto, isolando-se nos seus pensamentos. Antes de se juntar a ele, Carla ficou um momento a sós com a mãe, que reforçou a sua opinião. Tens toda a razão, minha filha. Como tu mudaste. Deixaste de ser ingênua. O teu marido também tem de mudar. Fazemos agora parte da elite e não nos podemos misturar com qualquer um. Pouco depois, Carla entrou no quarto. António olhou para ela e hesitou por alguns segundos, depois falou com uma voz firme e direta. Desde quando te tornaste tão fria, Carla? Ela cruzou os braços e respondeu com altivez. Não sou fria, sou simplesmente pragmática e faço o que é preciso. Já não sou simpática com toda a gente e não vou ajudar quem não merece. Mas vamos acabar com esta discussão. Está bem, respondeu António secamente. Deitaram-se. Carla adormeceu imediatamente. António, por sua vez, ficou de olhos abertos, a olhar para o teto. A imagem do rapaz não lhe saía da cabeça. Havia algo naquela criança, algo que o tocava profundamente e que ele ainda não compreendia. As horas passaram enquanto os habitantes da quinta dormiam tranquilamente no conforto da riqueza. Noutro canto da vila, Diogo acordava com os sons da manhã, buzinas, motores de autocarros, passos apressados. Espreguiçou-se com dificuldade, juntou os seus magros pertences e levantou-se, guiado pela sua velha bengala. Bem, hoje vou ao centro para ver se encontro o dono desta carteira. Tem tanto dinheiro aqui dentro, essa pessoa deve precisar dele, disse para si mesmo com determinação. Caminhou lentamente, parando para pedir indicações a estranhos. Na maioria das vezes, era ignorado, mas por vezes alguém lhe dava uma indicação breve e seca. Continua por aí, fedelho, diziam alguns. Apesar de tudo, continuou com determinação. Após uma longa caminhada, lenta, evitando os obstáculos, guiando-se apenas pelas sombras e pelos sons, chegou finalmente ao centro de Évora. Ali, perguntou pela Rua das Flores, número 72. Insistiu, andou mais, tropeçou nos passeios irregulares, escorregou nos lancis. Mas após longos minutos de esforço, alguém lhe mostrou um grande edifício com fachada de vidro e uma grande placa à entrada. Era ali. É aqui. O dono da carteira deve trabalhar aqui, murmurou Diogo. Tomou então uma grande inspiração e deu um passo corajoso para dentro do edifício. Mal tinha atravessado a porta, os seus pés sujos pisaram o chão brilhante, os seus farrapos contrastando com a elegância do local. Um segurança reparou nele e arregalou os olhos, chocado. O que faz aqui um miúdo sujo? Vai afugentar os clientes? Vociferou, avançando. Diogo quase não teve tempo de reagir. Sentiu braços poderosos agarrarem-no brutalmente. Fora daqui, já, gritou o segurança. Espere, eu vim. Eu só vim devolver uma coisa, tentou explicar a criança, assustada. O homem rosnou com desprezo. O que é que um mendigo como tu poderia ter para devolver? Põe-te a andar daqui antes que eu tenha de usar a força. Diogo tentou resistir, explicar-se, mas o segurança começou a arrastá-lo para a saída. No meio da confusão, os seus óculos escorregaram e caíram ao chão. Espere, os meus óculos. Preciso dos meus óculos. O guarda olhou para o objeto no chão e, sem hesitar, esmagou violentamente com o pé, reduzindo as lentes a estilhaços. Foi precisamente nesse momento que António e Carla chegaram à recepção do edifício. Ao ver a cena, Carla avançou, irritada com o barulho. O que se passa aqui? O segurança, tentando manter a calma, respondeu, este menino de rua tentou entrar nos escritórios, certamente para roubar alguma coisa. Mas já o estou a pôr na rua, Dona Carla. Carla não hesitou um segundo. E de que estás à espera? Põe esse fedelho na rua, já. Mas antes que o homem pudesse agir novamente, Diogo, com os olhos cheios de lágrimas, gritou desesperadamente, não, esperem, eu não queria roubar nada. Só queria devolver uma coisa que encontrei. Preciso dos meus óculos. Não posso ir embora sem eles. A voz de Diogo ecoou por todo o imponente hall do prédio. Foi um grito que quebrou o silêncio constrangedor daquele lugar elegante. António, que até então observava a cena, paralisado, reagiu como se tivesse acabado de receber um choque. Larga a criança, ordenou ele com uma voz firme. A sua voz grave ressoou no espaço. Carla tentou intervir, surpreendida pelo tom do marido. Querido. Ele virou-se para ela, com o olhar sério, e respondeu sem dar margem à discussão.
Nada de, mas, Carla. Pelo amor de Deus, o que poderia uma criança como esta fazer contra quem quer que seja? Estamos num escritório de advogados, um dos mais reputados do país. Deveríamos saber que não se trata uma pessoa desta maneira, não importa quem seja. Vá, solte essa criança, segurança. O guarda hesitou por um segundo, mas acabou por soltar Diogo a contragosto. A criança, ainda aterrorizada, ajoelhou-se no chão e começou a tatear desesperadamente o chão polido à procura de algo. Os seus dedos encontraram em breve os restos dos seus óculos partidos ali, mesmo à sua frente. Agarrou nos pedaços com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. A dor não vinha apenas da humilhação ou do medo, mas da perda de um objeto vital para a sua sobrevivência. Os meus óculos estão completamente partidos. O que vou fazer agora? Murmurou ele entre dois soluços, apertando os fragmentos como se tentasse repará-los com as mãos. O guarda, de braços cruzados, desviou o olhar e resmungou friamente. Ninguém te disse para os deitares ao chão. A culpa não é minha. António não suportou esta cena. Ajoelhou-se ao lado da criança e falou com uma empatia sincera. Vou comprar-te uns óculos novos. Mas antes que Diogo pudesse reagir, Carla interrompeu-o. António, o que tínhamos combinado? Ele nem sequer pensou por um segundo. Não importa o que tínhamos combinado, estes óculos partiram-se nas nossas instalações e temos de assumir a responsabilidade. Nesse instante, Diogo levantou o rosto pela primeira vez, virando-se para a voz de António. O milionário, ao vê-lo de perto, ficou paralisado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Reconheceu-o. Era ele, a mesma criança do dia anterior. E agora, frente a frente, podia vê-lo claramente. Os olhos esbranquiçados, sem brilho, velados pela névoa da cegueira. Carla também o reconheceu. A sua expressão passou da surpresa à incredulidade. Não, não é possível, murmurou ela, quase sem voz. Foi então que Diogo meteu a mão no bolso e tirou uma carteira. Estendeu-a a António com humildade, a voz quebrada pela emoção. Eu não queria roubar nada aqui, senhor, juro. Só queria devolver esta carteira. Alguém a deixou cair perto de mim ontem, mas como eu quase não vejo nada, só sombras, não vi quem foi. Guardei-a na esperança de que alguém viesse procurá-la. Como ninguém apareceu, tentei encontrar um documento. Encontrei um cartão com o nome e a morada desta empresa. Pedi a um senhor para me ler e vim aqui para a devolver. Esta carteira pertence a alguém daqui e está cheia de dinheiro. Pensei que a pessoa pudesse precisar dele. Juro-lhe. Juro-lhe que não sou um ladrão e que não queria causar problemas. Queria mesmo só devolvê-la. António ficou paralisado por alguns segundos, olhando para a carteira como se fosse um objeto sagrado. Pegou nela com as mãos trêmulas. Ao abri-la, viu que o dinheiro ainda lá estava. Cada nota exatamente como a tinha deixado. Carla aproximou-se também e olhou para dentro. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa. Não é possível. Não acredito, murmurou ela. António olhou para a criança nos olhos e, com a voz embargada pela emoção, disse: Esta carteira é minha. Muito obrigado por a teres encontrado e guardado para mim. Depois, tirou todas as notas da carteira e estendeu-as à criança com um sorriso de gratidão. Como recompensa pela tua honestidade. Diogo, no entanto, deu um passo atrás e abanou a cabeça. Não é preciso, a sério. Eu só queria uma refeição quente, se pudesse. Gostava muito de poder arranjar os meus óculos. Não posso apanhar luz direta nos olhos. Uns óculos baratos chegavam. Se me pudesse ajudar com isso, ficaria eternamente grato. Um momento de silêncio invadiu a sala. Depois, contra todas as expectativas, Carla deu um passo em frente. A sua expressão, antes dura, parecia ter-se suavizado. Olhou para a criança com um novo olhar, talvez pela primeira vez, como se a visse realmente. Deixa-o comigo, meu amor, eu próprio lhe compro uns bons óculos e algo para comer. António olhou para a esposa com surpresa, mas em vez de responder, limitou-se a sorrir, não um sorriso de triunfo, mas o de alguém que assista a algo maior, o coração da sua esposa a mudar. Carla suspirou e virou-se para Diogo. Mas antes de comprar o que quer que seja ou de ir comer, precisas de um bom banho, jovem. Depois, dirigiu-se ao guarda, ainda perto da porta, e ordenou com um tom firme: vá comprar roupa para a criança. Há uma loja mesmo aqui ao lado. Sim, senhora, respondeu o homem, saindo rapidamente. Pouco depois, Diogo estava completamente transformado. Tinha-se lavado com a ajuda de Carla e acabava de se vestir com roupas limpas e novas.
O cabelo estava penteado, o rosto limpo e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se diferente, não pelo que via, mas pelo que sentia. Uma dignidade recuperada. Pronto, assim está muito melhor, disse Carla, ajeitando a gola da sua t-shirt. Diogo sorriu timidamente. Nem sei como vos agradecer. António, que estava por perto, respondeu calmamente, não tens de nos agradecer. A breve troca foi interrompida por um barulho alto e inesperado, um ronco. Era o estômago de Diogo. Pousou as mãos na barriga, envergonhado. Desculpem, é que não como uma refeição a sério há muito tempo. António aproximou-se e pousou a mão com ternura no seu ombro. Hoje, vais poder comer tudo o que quiseres. A sério? Perguntou Diogo, com um sorriso espontâneo nos lábios, tão sincero que ele próprio se surpreendeu. Era um sorriso leve, cheio de esperança, e ele nem se lembrava da última vez que um sorriso assim tinha iluminado o seu rosto. Carla, pousando suavemente uma mão no seu ombro, confirmou com um gesto delicado, quase maternal. Sim, é verdade, podes comer tudo o que quiseres. Nesse instante, António olhava para a esposa com uma mistura de surpresa e ternura. Aquela atitude, tão distante da frieza que ela exibia há anos, tocou-o profundamente. Aproximou-se dela e, com um gesto discreto, pedindo a Diogo que esperasse um momento, levou-a para um canto mais tranquilo do escritório. Sabe-me tão bem ver-te assim, atenciosa, generosa. Há muito tempo que não vi esta Carla, disse ele, com os olhos úmidos. Carla inspirou profundamente, visivelmente comovida. Sim, fui dura. Enganei-me. Tu tinhas razão. Há pessoas boas em todo o lado, meu amor. Não sei como explicar. É como se esta criança tivesse despertado algo em mim. Quando cruzei o seu olhar, quando vi a sua honestidade, a sua voz quebrou, mas António terminou suavemente a sua frase. Ele parece-se com o teu filho. A advogada fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da memória. Engoliu em seco, incapaz de responder. E como se o tempo recuasse, foi transportada 10 anos para trás. Nessa época, Carla e António eram jovens sonhadores. Tinham acabado de terminar os estudos de Direito e tinham aberto o seu primeiro escritório. Pequeno, modesto, mas cheio de ambição e amor. Eram inseparáveis, parceiros na vida, nos projetos, nos sonhos. A felicidade parecia total quando Carla engravidou. O bebê era desejado ardentemente por ambos, símbolo de uma nova etapa. Mas o sonho tornou-se um drama durante o parto. Complicações graves, caos, desespero. Foi Dona Maria, a sua mãe, quem lhe deu a notícia. Onde está o meu filho? Mãe, quero ver o meu filho, implorava Carla, com lágrimas nos olhos. O bebê não sobreviveu, minha querida, respondeu Dona Maria com frieza. Desde esse dia, algo se partiu em Carla. Fechou-se. O que antes era doçura tornou-se dureza. A sua generosidade deu lugar ao controlo. António, por sua vez, embora aniquilado, tentou manter-se inteiro, generoso. Sofria, mas continuava a procurar a beleza do mundo. Voltando ao presente, Carla murmurou. Não sei porquê, mas algo em mim diz-me que temos de ajudar esta criança, António. O advogado pegou-lhe na mão e respondeu com firmeza. Então, vamos ajudá-lo, meu amor. E foi o que fizeram. Levaram Diogo a um oculista e compraram-lhe uns óculos novos e bonitos, com proteção especial. Não só eram funcionais, mas de grande qualidade e muito superiores aos que ele tinha perdido. Valiam mais do que os 5.000 euros que ele tinha devolvido na véspera. Muito obrigado, a sério. Obrigado, disse Diogo, radiante, ao experimentar a sua nova armação. A sua alegria era palpável. Em seguida, o casal levou-o a um restaurante. O rapaz, que nunca tinha posto os pés num lugar assim, sentou-se timidamente. Os ombros encolhidos, mas descontraiu-se rapidamente. Saboreou cada prato como se fosse um banquete real. Durante a refeição, contou a sua história. Explicou que tinha sido encontrado bebê num contentor do lixo, depois criado por sem-abrigo, mas que nunca tinha tido uma família a sério. Um a um, os que o tinham ajudado desapareceram. A fome, o frio, a doença, o abandono. Nem sei como ainda estou vivo, disse ele simplesmente, com um sorriso triste. António e Carla trocaram um olhar. O nó na garganta era o mesmo. Um silêncio respeitoso instalou-se enquanto observavam aquela criança que resistia com tão pouco. Depois do almoço, ao sair do restaurante, Diogo juntou as mãos à sua frente e agradeceu sinceramente. Obrigado pela roupa, por tudo. A sério, muito obrigado. Começou a afastar-se, mas algo aconteceu.
António e Carla olharam um para o outro como se lessem os pensamentos um do outro e, sem trocar uma palavra, souberam o que tinham de fazer. António deu 2 passos em frente e chamou. Espera, não podes voltar assim, voltar para a rua. És uma criança, tens de estar seguro. Diogo virou-se, hesitante. Eu fico bem. Estou habituado. Tenho a barriga cheia, óculos novos, roupa nova. Fico bem. Então, Carla avançou também. Diogo, precisas de cuidados, especialmente para a tua visão. Por que não ficas em nossa casa alguns dias? Podíamos ir a um médico, ver se há um tratamento possível. Não podes voltar para a rua assim. Diogo sentiu o coração acelerar. A ideia de dormir numa cama a sério, de ter um cobertor, uma refeição quente, era tudo o que sempre tinha desejado. Mas o medo foi mais forte. Baixou a cabeça, sem saber como reagir. Já fizeram tanto por mim. Não quero incomodar, a sério. António ajoelhou-se, pousou a mão no seu ombro com firmeza e ternura. Diogo, a nossa casa é grande. Não incomodas. Na verdade, far-nos-ia bem a nós também ter mais alguém em casa. A criança calou-se por um momento. A dúvida ainda pairava, mas a esperança começava a invadi-lo. Pela primeira vez, sentia que talvez, só talvez, o seu destino estivesse a mudar. O casal, rico mas com o coração agora aberto, insistiu com palavras doces e olhares benevolentes. E, por mais estranho que pareça, o pequeno Diogo acabou por aceitar o convite. No fundo, sentia que finalmente alguém o via de outra forma, não como um problema, não como um peso, mas como alguém que merecia ser amado. E, ironicamente, sentia isso mesmo sem poder ver. Naquela noite, o carro do casal parou em frente a uma imensa quinta. Ao atravessar a entrada principal, Diogo permaneceu em silêncio. Os sons eram diferentes, os cheiros mais suaves e o chão sob os seus pés não era áspero nem fissurado. Era como se estivesse a entrar noutro mundo. Dona Maria, a mãe de Carla, estava na sala. Ao ver a porta abrir-se, ficou boquiaberta com a cena. Mas quem é esta criança? Perguntou ela, em choque. Carla avançou e respondeu calmamente. É o rapaz da carteira, mãe. Ele devolveu tudo. Foi honesto. Percebemos que ele precisava de ajuda e pensámos que o melhor seria ele ficar alguns dias conosco. Também vai a um oftalmologista por causa dos seus problemas de visão. Dona Maria não disse nada imediatamente. Apenas acenou com um gesto frio, mantendo os olhos fixos na criança. Mas mais tarde, a sós com a filha, a sua verdadeira opinião veio ao de cima. Que loucura é esta de trazer mendigos para casa? Perguntou ela com indignação. Não é só um mendigo, mãe, é uma criança. Uma criança que precisa de ajuda. Espero que o teu coração não se amoleça outra vez. Sabes muito bem que para nos mantermos no topo, temos de ser duros. Sempre o disse claramente. Mas havia algo diferente na voz de Dona Maria. Observava Diogo com intensidade e, quando este tirou os óculos de sol por um breve instante, a mulher ficou petrificada. As íris da criança eram brancas, uma coloração que ela já tinha visto antes, exatamente 10 anos antes. Nesse instante, Dona Maria foi transportada para o passado. Estava no hospital local de Évora. Carla tinha acabado de dar à luz. Ainda havia esperança, choros, vida. Mas algo de estranho aconteceu. O médico, depois de examinar o bebê, o levou para um canto, longe da mãe. O meu filho, ele está bem. Quero ver o meu filho, suplicava Carla da cama, angustiada, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria, vendo que o médico demorava a regressar, foi ter com ele. Viu o bebê e ficou paralisada. O recém-nascido tinha uma camada leitosa sobre os olhos. As duas íris estavam quase totalmente cobertas. Percebeu imediatamente. A criança era cega. Sem perder um segundo, enfrentou o médico e disse-lhe firmemente: vai voltar para lá e dizer que este bebê morreu. Vai dizer que não sobreviveu. Era um médico corrupto que executava trabalhos sujos para ela. O dinheiro não seria um problema. Com um envelope bem recheado na mão, ele aceitou. Minutos depois, regressou ao quarto de Carla com uma expressão falsamente pesarosa. Lamento, o bebê não sobreviveu. António, que chegou pouco depois, recebeu a mesma mentira. Dona Maria fingiu consolar os dois. Declarou que trataria de tudo, do funeral, dos pormenores, mas não houve enterro. Na realidade, nessa mesma noite, Dona Maria abandonou o bebê sozinho num contentor do lixo. Estava cheia de ódio, de egoísmo. Serás apenas um fardo.
Vais estragar a vida da minha filha, a sua carreira, o futuro do António. Eles estão a crescer e não permitirei que destruas tudo isso. Não terei um neto cego, disse ela friamente antes de deixar o recém-nascido sozinho a chorar entre sacos rasgados e restos de comida. Mas antes de continuar e descobrir o resto desta história comovente, deixe o seu gosto, subscreva o canal e ative o sino de notificações. Acha que o governo deveria cuidar melhor das pessoas sem abrigo? Oferecer mais ajuda? Diga-me também de que cidade está a ver este vídeo, marcarei o seu comentário com um coração bonito. Voltemos agora à nossa história. Depois de abandonar o bebê no lixo, Dona Maria moldou a sua filha à força de palavras, endurecendo o seu coração. Transformou a dor de Carla em frieza. E agora, 10 anos depois, olhava para aquela criança sentada no seu sofá e reconhecia os seus olhos, as suas íris brancas, aquele rosto, aquela atitude. Será a mesma criança? Não, não é possível, murmurou ela. Enquanto Dona Maria estava mergulhada nas suas dúvidas, Carla sorria inocente, sem imaginar que poderia estar diante do seu próprio filho, aquele que lhe fora arrancado e que ela acreditava estar morto. Pouco a pouco, a advogada notou a súbita mudança de atitude da sua mãe. O que não é possível, mãe? O que se passa? Dona Maria forçou um sorriso, recuando emocionalmente. Nada. Está tudo bem. Está tudo em ordem. Lembrei-me agora que me esqueci de tomar as minhas vitaminas hoje, mas estou bem. Dirigiu um gesto afetuoso a Diogo, mas por dentro, o pânico invadia cada partícula do seu corpo. Esperou que a noite caísse. Quando todos finalmente dormiam e a criança repousava numa cama quente e confortável, aproximou-se silenciosamente. Com uma mão firme, arrancou-lhe uma mecha de cabelo. Na manhã seguinte, com a mecha na mão, dirigiu-se a um laboratório particular. Preciso que façam um teste de ADN entre este material e o da Carla e do António. Preciso deste resultado imediatamente. Entretanto, o ambiente em casa tinha mudado. Carla parecia cada vez mais ligada a Diogo. A sua voz era mais suave. Ria das frases simples da criança. António, por sua vez, estava sereno, sorridente. Era como se a presença do pequeno rapaz tivesse preenchido um velho vazio. Diogo também parecia mudar. O seu rosto refletia agora esperança, embora no fundo persistisse o medo. Por mais feliz que esteja, como vou sobreviver novamente na rua, pensava ele. António chamou-o. Hoje, vamos ao oftalmologista. Carla aproximou-se, entusiasmada. Marcamos uma consulta com um dos melhores médicos. Vamos ver o que ele diz sobre a tua condição, Diogo. Diogo sorriu, sem saber como agradecer. No consultório do oftalmologista, o pequeno Diogo sentou-se entre António e Carla, com os dedos nervosos sobre os joelhos. O local era novo, com cheiros a limpo, sons abafados, vozes calmas. Quando o médico entrou e se sentou à frente deles, instalou-se o silêncio. Com um olhar técnico mas benevolente, o especialista explicou: o Diogo sofre de uma condição chamada catarata congénita. A criança virou o rosto para a voz, atento. O médico continuou. Trata-se de uma opacidade do cristalino presente desde o nascimento. Esta camada esbranquiçada impede a luz de penetrar corretamente, tornando a visão turva ou, nos casos mais graves como o dele, quase inexistente. Como nunca foi tratada durante anos, a situação agravou-se muito, acrescentou ele. António pegou na mão da criança e o médico concluiu. Mas existe um tratamento. Há uma operação para remover essa camada branca. Não posso garantir que ele verá a 100% como uma pessoa sem problemas de visão, mas posso dizer com certeza que ele poderá ver. Ainda não sabemos quando, mas há esperança. Foi como se o tempo parasse. Diogo levou as mãos à boca, incapaz de se conter, e deixou correr lágrimas silenciosas, cheias de uma emoção indizível. Depois de tantos anos a acreditar que viveria sempre na escuridão, uma luz de esperança surgia. Mas então, o médico disse o que o pequeno rapaz não queria ouvir. O preço. A operação, os exames, os medicamentos, todo o processo era caro, muito caro. Diogo, ainda com o rosto molhado de lágrimas, baixou a cabeça. O coração, antes a bater de esperança, estava agora pesado pela realidade. Nunca poderei pagar tudo isto, murmurou ele, envergonhado. Mas antes que terminasse a frase, António pousou uma mão no seu ombro. Nós pagaremos, Diogo. Carla anuiu em silêncio. É o mínimo que podemos fazer. Diogo olhou para eles, confuso. Mas por quê? Porque fariam isso por mim. António sorriu. Porque tu mereces. És um bom rapaz, honesto.
Mereces muito mais do que tudo o que viveste na rua. Pouco depois, Carla, a sós com António, tocou-lhe no braço e confidenciou com uma voz baixa mas firme. E eu pensava que nunca mais sentiria isto, mas hoje, sinto que posso novamente cuidar de uma criança, que posso ser mãe. Entretanto, noutra parte da cidade, Dona Maria tremia ao segurar um envelope. Lá dentro, a confirmação do que mais temia, o teste de ADN. Não, não é possível, murmurou ela, com as mãos trêmulas. Diogo era, de facto, o filho de Carla e António. Começou a andar de um lado para o outro, agitada, com o rosto pálido e a respiração curta. Não posso permitir que este fedelho destrua tudo. A Carla e o António já faltaram ao trabalho hoje para o levar ao médico. Este demónio de cego vai acabar por arruinar o património da família. E se ele ficar, mais cedo ou mais tarde, eles descobrirão o que eu fiz. Estou perdida. E então, como se o mal tomasse conta de cada um dos seus pensamentos, teve uma ideia perversa. Vou fazer o que devia ter feito há 10 anos. Não vou correr riscos. Vou acabar com este desgraçado. Com uma voz gélida, ordenou que se preparasse um grande jantar naquela noite. E entre os pratos, incluiu uma sobremesa especial, pequenos copos de mousse doce e apetitosa. Pôs um de lado, no qual tinha misturado um pó, o veneno. Colocou-o estrategicamente no canto direito do frigorífico com uma intenção precisa. Aquele seria para Diogo. Mas o destino já não estava do lado do mal. Quando Diogo, António e Carla regressaram da consulta, estavam radiantes. Falavam alto, sorriam, animados com a notícia de que Diogo tinha grandes chances de recuperar a visão. Entraram a rir, comentando os detalhes do que o médico lhes tinha explicado. Passados alguns minutos, Diogo, como de costume, foi à casa de banho, guiado pela sua memória e pelas sombras que ainda distinguia. Carla e António continuaram a conversar com Dona Maria. Comovidos pelos acontecimentos recentes, decidiram partilhar algo que ainda não tinham revelado. Mãe, temos de te dizer uma coisa, começou Carla. Estamos a pensar em adotar o Diogo, completou António. Dona Maria esboçou um sorriso forçado. Que ideia maravilhosa! Esta casa precisa mesmo de uma criança para trazer um pouco de alegria ao dia a dia. Mas dentro dela, a raiva crescia. Façamos isso, disse ela com um entusiasmo simulado. Preparei um jantar delicioso. Entretanto, sem que ela se apercebesse, algo estava a correr mal. Ao sair da casa de banho, Diogo sentiu sede. Foi até à cozinha e abriu o frigorífico para procurar água fresca. Foi então que sentiu o perfume doce da sobremesa. Curioso, estendeu a mão e encontrou os pequenos copos cuidadosamente alinhados. Tocou num, sentiu-se tentado. Mas a sua consciência falou mais alto. Não posso. Esta casa não é minha. Com cuidado, voltou a pôr o copo no seu lugar. Sem saber, tinha mudado a ordem dos copos. O do canto já não era o mesmo. Mais tarde, durante o jantar, todos riam, comiam, conversavam. A noite estava leve, cheia de esperança. Carla e António iam finalmente anunciar a Diogo a sua intenção de o adotar. Mas antes que pudessem falar, Dona Maria levantou-se com um grande sorriso e interrompeu o momento. Esperem, antes de mais nada, têm de provar a sobremesa. Preparei-a com todo o meu amor. Avançou até ao frigorífico com um passo decidido, abriu e disse para si mesma, esta aqui, no canto direito. É para aquele mendigo nojento. Agarrou no copo e, com o coração acelerado pelo ódio, pensou, não é meu neto, apenas um cego. Terá o que merece. Mas o que Dona Maria ignorava era que o destino já tinha modificado os planos. O copo que ela segurava já não era o certo. Diogo segurava o seu com as duas mãos e, mesmo não vendo bem, sentia o seu perfume doce e irresistível. Levou a colher à boca e comeu com deleite, como se nunca tivesse provado nada tão requintado. Está maravilhoso, disse ele com um sorriso encantado, quase infantil. Dona Maria, com um brilho perverso nos olhos, respondeu com uma voz melosa. Que bom, meu querido, filo só para ti. Com este tom sarcástico, pegou na sua própria sobremesa, comeu também, enquanto vigiava cada gesto da criança com uma obsessão doentia. Mas então aconteceu o inesperado. Enquanto Diogo terminava a sua sobremesa, sorrindo sem qualquer sinal de mal-estar, foi Dona Maria quem levou a mão ao peito, sufocando um suspiro. O que se passa? Murmurou ela, vacilando. A sua respiração tornou-se curta e irregular. As suas mãos tremiam, a sua pele ficou pálida e úmida. A sua boca começou a salivar excessivamente. Os seus olhos reviraram-se lentamente. O seu rosto ficou vermelho e depois cinzento.
O seu corpo tremia como se estivesse a receber uma descarga elétrica. Mãe, mãe, o que se passa? Gritou Carla, em pânico, correndo para a amparar. António correu também, tentando perceber. Vou chamar uma ambulância. Mas era tarde demais. Dona Maria desabou no chão, com espuma na boca, os dedos crispados, as veias do pescoço salientes. Nos seus últimos suspiros, murmurou, cego. Maldito. Um silêncio de chumbo abateu-se sobre todos. Pouco depois, o corpo foi transferido para a morgue. Uma morte tão súbita exigia respostas que não tardaram. As análises revelaram vestígios de cianeto de potássio no seu organismo. O choque deixou Carla sem palavras. Cianeto. Alguém envenenou a minha mãe. Mas quem faria uma coisa dessas? No dia seguinte, ao preparar a roupa para o velório, o destino revelou-se. No quarto de Dona Maria, ao abrir uma gaveta do armário, Carla deparou-se com um pequeno frasco, dentro dele um pó branco. À primeira vista, parecia açúcar ou sal, mas a sua intuição gritava-lhe o contrário. Cianeto. Ao lado, um envelope. Com as mãos trêmulas, Carla abriu. Um teste de ADN. 2 nomes familiares, Carla e António Santos, e o de uma criança não identificada. Resultado compatível. O sangue de Carla gelou, mas o pior estava ao lado. Um velho caderno de capa dura, um diário. Página após página, leu o relato frio daquela que chamara de mãe. Estava lá tudo. A mentira no hospital, o bebê cego abandonado num contentor. O suborno ao médico, o plano para a manipular para que ela só pensasse em dinheiro, a forma gélida como tinha moldado a sua própria filha. E, finalmente, o plano para envenenar Diogo quando descobriu que ele era o neto que ela tinha rejeitado. Carla desabou no chão, com o diário apertado contra o peito, a chorar como uma criança. António entrou e correu para ela. O que se passa? Ela levantou um rosto banhado em lágrimas e disse com uma voz quebrada. A minha mãe era um monstro. Contou-lhe tudo, leu-lhe as páginas, mostrou-lhe o resultado. A cada palavra, António empalidecia até murmurar, em choque. O Diogo é nosso filho. Apesar do horror, uma luz acendeu-se nos seus corações. Tudo se explicava, a ligação, a conexão, o olhar, aquele sentimento inexplicável do primeiro dia. Sem perder um instante, correram até Diogo, que estava sentado no pátio a brincar com um pequeno carro novo. Carla ajoelhou-se, abraçou-o com força. António seguiu-a. Diogo, meu filho, tu és nosso filho, disse ela com uma voz trêmula. A criança não compreendeu de imediato, mas pouco a pouco as palavras abriram caminho. Eu sou vosso filho? Perguntou ele, com os olhos cheios de lágrimas. António acenou com a cabeça, a chorar. Sim, meu filho, sempre foste. E mesmo que lhe partisse o coração, Carla contou-lhe tudo, tudo o que Dona Maria tinha feito. Diogo lembrou-se então do momento em que tinha voltado a pôr os pequenos copos no frigorífico. Eu troquei os copos sem querer. Foi sem intenção. Era para mim, murmurou ele, engolindo em seco. Carla abraçou-o com força. O importante é que estás vivo, meu filho. E agora, mais ninguém te poderá fazer mal. Mais ninguém. Carla recusou-se a ir ao funeral da sua mãe. Ela não merece a minha presença. Cavou a sua própria sepultura, declarou ela firmemente. Dona Maria foi enterrada sozinha num cemitério qualquer, sem velas, sem adeus, sem flores. Mas na outra ponta da vila, uma nova vida começava. Diogo, agora sob a guarda dos seus verdadeiros pais, iniciou o seu tratamento. A operação foi agendada e, algumas semanas depois, entrou na sala de operações. Ao acordar, a luz incomodou-o. Os olhos doíam-lhe, mas um pano macio cobria o seu rosto. Alguns dias depois, o médico retirou as ligaduras. António e Carla estavam ao seu lado. Diogo piscou os olhos e viu formas, silhuetas, contornos. O mundo continuava desfocado, mas, pela primeira vez, era um mundo. Olhou em frente e ali, à sua frente, estavam aquelas 2 pessoas. Estou a ver, são vocês. São lindos, disse ele, a chorar e a rir ao mesmo tempo. António abraçou-o, mudo. Meu menino. Carla pegou no seu rosto entre as mãos e murmurou, és o presente mais belo da nossa vida. O tempo passou. Diogo nunca mais conheceu a fome. Nunca mais dormiu no chão. Voltou à escola, brincava, ria, era amado. Carla, desejosa de reparar os erros do passado, fundou uma associação de apoio a crianças de rua, oferecendo-lhes um refúgio, educação e muito amor.
Ao lado de António, teve outros filhos, e todos cresceram num lar cheio de afeto, verdade e dignidade. Diogo tornou-se o irmão mais velho, um exemplo, e mesmo não vendo perfeitamente, começou a perceber o mundo com uma clareza que só quem conheceu a escuridão pode compreender. Comente Visão do Humor para mostrar que chegou ao fim deste vídeo e marque o seu comentário com um bonito coração vermelho. E se a história do pequeno Diogo comoveu, tenho outra ainda mais emocionante para partilhar consigo. Basta clicar no vídeo que aparece agora no ecrã e eu contar-lhe tudo. Um grande abraço e até breve para uma nova história cheia de emoções.